Existe um recurso interno que para nós mulheres é muito mais difícil de acessarmos e nos apropriarmos dele por causa de um viés de gênero. Um recurso que é cheio de proibições, tabus e críticas para nós. Mas sem esse recurso, é muito mais difícil de nós caminharmos a nossa vida financeira com segurança e acessarmos a nossa prosperidade real no longo prazo. E eu sei que eu provavelmente atiçei a sua curiosidade para saber que recurso proibidão é esse. Eu não vou te deixar esperando. O recurso que hoje impede que você, enquanto mulher, acesse e realize os seus sonhos e projetos é a agressividade. A gente precisa ter uma conversa franca e aberta sobre agressividade e mulher e dinheiro agora. Vamos lá? Talvez você ache que lidar com dinheiro é apenas uma questão lógica e racional, de compreender planilhas, números e investimentos. Mas, na verdade, nós somos seres sociais e emocionais, e o nosso dinheiro impacta diretamente as nossas emoções e também é regido por elas. Eu sou Sara Matos, sou psicóloga clínica e esse é o podcast O Dinheiro no Divã. Aqui a gente conversa sobre dinheiro, mas não no olhar racional, lógico de planilhas ou números, e sim tentando entender como a nossa vida interior impacta a nossa relação com o nosso dinheiro e como a nossa saúde financeira também impacta a nossa saúde mental. Falar sobre agressividade, ainda mais com o foco de uma agressividade saudável que ajuda uma mulher a realizar os seus sonhos, a ter uma vida financeira próspera, a ter realmente a sua vida nas suas mãos, é um grande tabu. A palavra agressividade, ela é envolvida em tantas questões difíceis que para nós mulheres aceitarmos que ela faz parte da nossa vida é um desafio. Mas na verdade, eu não sei se alguém já te falou que a agressividade ela é um componente que já vem instalado de fábrica, digamos assim. É um recurso humano. Não é um recurso de gênero, um recurso que está só em mulheres ou só em homens. Nós, enquanto seres humanos, enquanto mamíferos, temos a agressividade dentro de nós, instalada na nossa vida, instintiva, e que vai acontecer de qualquer forma, a gente querendo ou não. É melhor a gente lidar com essa agressividade de um jeito mais normal, mais saudável, mais inteiro do que ficar negando ela. Mas a gente também precisa entender, será que a gente sabe o que é agressividade de verdade? Será que a gente entende a agressividade de um jeito mais saudável? Será que essa palavra e esse recurso interior está tão deturpado dentro de nós que a gente tem medo de olhar para ele e se apropriar dele como algo natural, saudável e que nos leva assim a uma prosperidade na nossa vida? Agressividade, se eu perguntar para você, me fala, o que é agressividade para você? Muito provavelmente você vai me dar uma resposta bem parecida com uma que eu encontrei quando eu coloquei no buscador online. A agressividade é o ato de praticar uma agressão física, verbal diante de uma outra pessoa. É quando eu machuco alguém. É quando eu vou em direção ao outro com a intenção de ferir, de machucar. Quando eu quero atacar alguém. A agressividade, ela é confundida com violência, ainda hoje. Quando a gente olha violência, a gente sabe que é um componente que existe na nossa vida. E às vezes a gente pode confundir agressividade com violência, mas elas têm uma diferença básica. A violência tem em si a necessidade, ou melhor, a característica de ir em direção ao outro com uma intenção clara de ferir, de atacar a integridade de uma pessoa, de machucar, de ferir, de atravessar a vida de uma outra pessoa e infligir um ataque físico, emocional, psicológico, verbal,
patrimonial de uma outra pessoa. A violência significa que eu vou em direção ao outro com a intenção de infringir, de machucar alguém física, emocional, psicologicamente, patrimonialmente. De alguma forma, eu quero atacar essa pessoa e eu quero ferir a sua integridade de alguma forma. Eu tenho essa intenção. A agressividade, num contexto mais natural e instintivo, não tem essa intenção clara de machucar outra pessoa, uma forma intencional de ferir física, verbal, emocional, psicologicamente, patrimonialmente uma outra pessoa. A palavra agredir, ela tem um sufixo, ela vem de uma família de palavras que tem uma mesma raiz. Ela, por exemplo, é prima de outras duas palavras que a gente também usa no nosso dia a dia: regredir e progredir. Agredir, regredir e progredir têm o mesmo sufixo, a mesma raiz e sufixo, que é grede. Grede significa caminhar, ir em direção, dar passos. Quando eu falo regredir, eu digo que eu dei passos para trás. Quando eu falo em progredir, eu digo que eu dei passos para frente. Quando eu falo agredir, eu dou passos em direção a. Eu caminho em direção a. Agredir, na sua forma natural, é apenas colocar uma meta, é apenas apontar o nosso olhar numa determinada direção e caminhar, dar passos em direção àquilo que a gente deu um setup para. Ou seja, a agressividade vem da palavra agredir, que significa dar passos em direção a, que é colocar uma meta, colocar um objetivo, se manter persistente, ativo e ir em direção da realização de algo. Não significa ferir, não significa machucar, não significa atravessar, ainda mais com a intenção clara de ferir, de machucar, de agredir, de retirar algo de alguém, de ser violento. A forma como nós entendemos a agressividade está deturpada pela violência que nós também vivemos no nosso dia a dia. Mas a agressividade, no seu contexto mais normal e mais saudável, tem uma relação muito próxima em nós nos mantermos claros, assertivos e firmes em direção a um objetivo específico, sem nos desviarmos, sem nos titubearmos de alguma forma quando nós estamos atrás de alguma coisa. Quando nós colocamos uma ideia na cabeça e a gente precisa defender essa ideia que nós acreditamos que é a melhor para nós. Por exemplo, digamos que você deseja uma promoção do seu trabalho. Você vai precisar de um pouco de agressividade para se manter firme, para alcançar essa promoção. Se você decide, por exemplo, que o faturamento naquele mês do seu negócio vai ser de R$ 1.000, você vai precisar da agressividade para dizer não quando uma pessoa chega para você e pede aquele descontinho camarada. Você vai precisar, por exemplo, da agressividade quando alguém fala para você que você não pode vender daquela forma, que você não pode ofertar esse produto. Se você olha para o seu negócio, se você olha para o seu trabalho e você diz, eu desejo chegar naquele lugar, e é claro que ir em direção àquele objetivo não é ferir ninguém, não é machucar ninguém, não é ser violento com uma pessoa ou ter vantagens de forma escusa, e sim apenas usar a sua energia interior para se manter ativo, persistente, agindo todos os dias um pouco para ir em direção ao seu objetivo, você está numa agressividade normal e saudável. Não tem nada de errado com ela. A agressividade, ela é um recurso que todas nós, mulheres,
também precisamos utilizar se a gente quiser alcançar os nossos objetivos. Mas a gente sabe que não é isso que acontece. Culturalmente, mulheres e homens têm direitos diferentes de acessar recursos interiores instintivos, naturais, que são humanos, que não estão disponíveis para um gênero ou outro gênero. A gente vai ter dificuldade de acessar, não porque isso não está disponível dentro de nós, mas porque culturalmente, a cultura a qual nós fazemos parte, isso não é para todas as mulheres, é óbvio que não, mas para muitas de nós, a cultura onde nós fazemos parte, aonde nós fomos criadas, a forma como nós fomos educadas, nos dá, abre aspas, direito de acessar alguns recursos internos e outros não. Se você foi educada culturalmente, foi colocada, acreditada, você foi levada a acreditar que a agressividade não é um direito seu enquanto mulher, porque você é mulher e a mulher é cuidadora, é afetuosa, é amorosa, precisa pensar no outro primeiro, ao invés de pensar em si, ao invés de dar limites, ao invés de defender aquilo que se acredita. Você vai ter dificuldade, você vai achar meio esquisito lidar com a agressividade e incluí-la no teu dia a dia. Mas ela, na verdade, é um recurso que é tão seu quanto de qualquer homem. E se você acha que culturalmente isso não está acontecendo, eu vou te dar um exercício para a gente fazer agora, certo? Digamos que exista uma promoção no trabalho. Alguém vai ser promovido naquela avaliação de desempenho que vocês todos vão passar. Se você é um homem e você sabe que você pode ser promovido naquele cargo, e você vai atrás e usar a sua agressividade, sua capacidade de agir, a sua capacidade de ir atrás do seu objetivo e fazer acontecer. Se você é um homem nessa imagem, ela é uma imagem mais positiva ou mais negativa? E se nessa mesma imagem você acha que é uma mulher sendo agressiva no trabalho, indo atrás dos seus objetivos, fazendo de tudo para alcançar aquela promoção e ser promovida, essa é uma imagem que você tem uma sensação mais positiva ou mais negativa. Se você entende que é normal, é tudo bem você achar que um homem pode ser, por exemplo, mais agressivo no trabalho, ser mais imponente, ser mais focado nos seus objetivos, até mesmo ser mais egoísta, olhar mais para si, para poder alcançar aquela promoção, né? Para ser promovido no trabalho, é normal, é tudo bem. É adequado, tipo, não tem nada de esquisito, não tem nada de errado, mas quando você pensa que é uma mulher fazendo isso, você se contorce um pouco, você torce o nariz, você se pergunta, será que essa mulher realmente é uma mulher valorosa, é uma mulher boa, ou é uma mulher que parece um homem? É uma mulher que se comporta como um homem no trabalho? E isso é um viés de gênero. Isso fala que talvez dentro de você a agressividade também não seja um recurso que você olha e normalize que uma mulher pode ter acesso a ela, que uma mulher tem tanto direito quanto um homem de acessar esse recurso dentro de si, usá-lo em seu benefício. Inclusive, claro, dentro do trabalho, dentro do seu negócio ou dentro da sua vida, num contexto mais generalizado. A agressividade, por exemplo, eu sei que a gente está falando aqui de dinheiro, de trabalho, mas ela também é um recurso que serve para uma mulher em outros aspectos da sua vida. Quando ela diz não, quando alguém, por exemplo, passa dos limites com ela ou tenta usá-la de alguma forma. Quando ela tem, por exemplo, um recurso interno para dar limite para uma outra pessoa. Quando ela, por exemplo, vai atrás das suas próprias conquistas pessoais. Isso é preciso uma agressividade. Por mais que essa palavra, e eu estou repetindo bastante ela, para que a gente se incomode mesmo. Ela é uma palavra que incomoda, ela é incômodo, ela é dura, ela é difícil quando a gente é mulher. Porque
Culturalmente falando, não instintivamente, biologicamente falando, mas culturalmente falando, uma mulher não tem o direito de acessar essa agressividade sem que ela seja mal vista, sem que ela seja mal interpretada. E por causa disso, os sonhos dessa mulher, a prosperidade dessa mulher ficam em segundo plano. Eu outro dia estava zapeando os vídeos na plataforma digital, nas mídias sociais, e eu passei por um vídeo de uma mulher chamada Ana Fontes, da Rede Mulher Empreendedora. A Ana é uma mulher incrível. A empresa dela só contrata mulheres. Mas ela estava contando que um dia ela teve a coincidência de precisar contratar um trabalho específico e para poder contratar essa pessoa ela precisava mandar e receber orçamentos. Por coincidência, ela tinha um grupo só de homens daquele trabalho e um grupo só de mulheres que também executavam o mesmo trabalho. E ela pediu para ambos os grupos passarem orçamento para a empresa dela. E olha só, as mulheres que passaram orçamento para executar um determinado trabalho passaram orçamentos que tinham a metade do preço dos homens e iam entregar um trabalho mais rápido do que os homens. Imagina só uma mulher que aceita ganhar menos que um homem, trabalhar mais rápido que um homem, com mais qualidade do que um homem, porque tem dificuldade de acessar a agressividade dentro de si e defender a sua rentabilidade, defender o seu faturamento, defender para si uma vida melhor. Porque precisa acreditar que esse recurso está disponível também para ela. É tão direito dela como de qualquer outro ser humano de utilizar, às vezes, 2 gotinhas de agressividade no seu dia a dia, no seu negócio, para melhorar a rentabilidade e a forma como ela recebe esse dinheiro. A forma como ela gasta esse dinheiro, a forma como ela disponibiliza o dinheiro para outras pessoas ou não. Como ela defende o seu próprio território e aquilo que ela acredita, porque ela tem metas a alcançar, ela tem objetivos, ela tem planos, ela tem sonhos a realizar. Percebe? A agressividade, ela é um recurso que não depende de gênero. Ela é um recurso da vida que está disponível para homens e mulheres. Mas homens parecem que culturalmente têm mais direito de utilizar esse recurso sem serem mal vistos ou mal falados. Uma mulher tem menos direito se ela quiser ser bem vista, bem falada, bem aceita dentro de um grupo social, dentro de uma sociedade como um todo. E aqui eu deixo você com uma reflexão. Que lugar a agressividade tem na sua vida? Que lugar esse recurso dentro de você tem para fazer com que você tenha direito a ter uma prosperidade melhor? Será que você consegue normalizar que a agressividade saudável é um recurso que você, mulher, também tem o direito de utilizar para defender, para dar limite, para ter realmente ir atrás dos seus sonhos e ir atrás de uma vida melhor, financeiramente melhor para você? Como seria para você se hoje você pudesse ser um pouquinho mais agressiva, um pouquinho mais batalhadora no sentido de defender, de utilizar essa agressividade para melhorar a sua vida financeira? Faz sentido para você refletir um pouco sobre essa agressividade dentro da sua vida, sobre o quanto que você vilaniza esse recurso em você só porque você é mulher, por causa do seu gênero? E se realmente faz sentido para você acessar mais isso, como você pode dar a si mesma a permissão para utilizar esse recurso para trazer mais dignidade a uma vida financeiramente melhor para você? Se esse papo fez muito sentido, pouco sentido, eu não sei, porque eu sei que esse é um tema que a gente precisa começar a conversar mais sobre. Lógico, eu não posso
esgotar esse tema em um vídeo de 15, 20 minutos. Mas eu posso convidar você a refletir melhor sobre o papel, o lugar que a agressividade tem na sua vida, na sua prosperidade, para te ajudar a realmente caminhar com mais segurança dentro do mundo. E se esse papo fez sentido para você, encaminha para uma amiga, traz ela aqui. Vamos refletir juntas sobre esse assunto para tentar, quem sabe, encontrar caminhos de solução diferentes para a nossa vida. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.